Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à TV Abaco. Eu sou o professor Aloilson Tavares e hoje nós vamos ver um conteúdo muito bacana. Iremos ver hoje sobre a relação fundamental da subtração. Então vem comigo e vamos ver um pouco mais sobre essa operação. Gente, nós vamos iniciar aqui por um exemplo, certo? Onde nós temos aqui 3.759 menos 1.043. Conhecemos e já sabemos como devemos se dar o procedimento de armar uma continha de subtração, né? Sempre organizando o maior número em cima, o menor número embaixo, certo? Para que a gente possa fazer a nossa subtração de maneira correta. E aí, gente, assim como todas as operações, a nossa operação de subtração, certo? Ela tem aí os seus termos, né? Cada número aí que ocupa uma posição, ele recebe um nome. Nós vamos estar conhecendo agora quais são eles. Por exemplo, o primeiro número, aquele número que está posicionado acima no nosso algoritmo, certo? Nós vamos chamar ele de diminuendo. Esse é o primeiro termo da nossa subtração. E isso é fundamental para a gente entender a nossa relação fundamental da subtração. O nosso segundo termo que eu trago para vocês é o subtraindo, tá? Então nós temos aqui dois termos da nossa operação de subtração, o minuendo e o subtraindo, que é o número de baixo, certo? O segundo número que fica aqui. Em seguida, né, o resultado que nós encontramos após efetuarmos a nossa operação de subtração, nós podemos chamar de resto ou também podemos chamar de diferença, tá? Então esses são os termos da nossa subtração, né? Minuendo, subtraindo, resto, ou também podemos chamar de diferença, tá? E o que é a relação fundamental da subtração? Pessoal, notem esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o exemplo 1, tá? Marcado por 20 menos 12, certo? Então a gente organiza aqui, coloca o 20, que é o maior número em cima, o minuendo sempre é marcado pelo maior número, tá? Sempre vai ser o maior número que vai estar posicionado lá em cima. E o número de baixo vai ser o número menor, certo? Que é o subtraindo. Quando a gente estabelece, né, realiza a operação de subtração e 20 menos 12 encontramos 8, nós encontramos o resto, ou encontramos também a diferença, certo, de um número e outro. Agora vem cá, vamos entender o que seria a relação fundamental da subtração. Nós temos aqui o exemplo 2, onde aconteceu a seguinte coisa. Nós pegamos o subtraindo, que era o número 12, tá? Ele estava posicionado abaixo e trocamos, colocamos ele lá para cima, certo? Então nós pegamos o subtraindo e colocamos lá para cima. Em seguida, nós pegamos o resto que nós encontramos na primeira situação, que foi o resto 8, tá? E a gente colocou aqui embaixo. E aí observe que quando a gente soma, certo? A gente faz uma adição entre o subtraindo, que foi 12, e o 8, que é o resto, nós encontramos o número 20. E esse 20 faz exatamente referência ao minuendo lá da primeira situação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente soma o subtraindo com o resto, em qualquer operação, em qualquer continha da subtração, aliás, nós vamos encontrar o minuendo. Ou seja qualquer continha de subtração, certo? Depois que a gente encontrar o resto, se a gente pegar o resto e o subtraindo e somar esses dois valores, consequentemente nós vamos encontrar o valor do subtraindo, tá? Então vamos ver mais alguns exemplos. Em uma subtração, o minuendo é 120 e o subtraindo é 49. Utilize o algoritmo da subtração e indique o resto. Então nós já temos aqui a continha armada, tá? Os números já estão nas suas devidas posições, onde o 120 representa o minuendo, como a questão nos diz. O 49 representa o subtraindo, também como a questão nos diz. E aqui a gente pede, e a questão pede para a gente indicar o resto, que é o que nós vamos fazer agora, realizando a operação de subtração, tá? Então vamos lá. Eu tenho 9, para chegar em 0 não dá, certo? E aí a gente deve desagrupar da nossa ordem vizinha, que no caso são as dezenas. Então, eu tinha duas dezenas, certo?
pedi um emprestado, fiquei apenas com uma dezena, e essa dezena que eu pedi emprestado eu vou trazer para as unidades. E agora eu vou ter 10 unidades. 9 para chegar em 10, falta apenas 1. Prosseguindo, agora vamos para a ordem das dezenas. Eu tenho 4 e quero chegar lá no 1. Não dá, então a gente tem que desagrupar novamente de outra ordem, que nesse caso é a ordem das centenas. Se eu tenho apenas uma centena empresto, eu vou ter agora 0 centenas, e aqui eu vou ter 11 dezenas. 4 para chegar em 11, 7. Então nós temos um resto aqui formado por 71. Estabelecendo a relação fundamental da subtração, onde eu disse anteriormente que se eu pegar o subtraendo e somar com o resto eu vou encontrar o minuendo, nós podemos utilizar isso aqui também para tirar a prova, para saber se eu fiz a operação corretamente. Então vamos lá. Se eu pegar o subtraendo, que corresponde a 49, e somar com o resto, que nós encontramos que foi o 71, se a nossa continha estiver certa, nós devemos encontrar o minuendo, que foi o 120. Então, vamos conferir. 9 mais 1, 10. Deixo 0 e levo 1. 4 mais 1, 5. Com mais 7, 12. Opa! Encontramos o 120 aqui na nossa continha de adição. Quando eu peguei o subtraindo, somei com o resto, e encontrei justamente o minuendo, que é o 120. Tá? Isso aqui significa dizer que a nossa relação fundamental da subtração se aplicou nesse exemplo e que também a nossa continha ela está então correta. Vamos lá, vamos para mais um exemplo. Gente, exemplo 2. Observe as operações de subtração a seguir e verifique se estão corretas. Caso não estejam, façam as correções. Então, gente, aqui no item A nós temos o seguinte: 3.456 menos 2.198 igual a 1.242. Gente, nós podemos verificar se essa questão está correta da seguinte maneira, adotando a relação fundamental da subtração, que foi o que a gente viu no exemplo anterior. Tá? Para isso, vamos identificar quais são os números que estão em seus respectivos termos. Né? Por exemplo, eu vou chamar de M o nosso minuendo. O número que está na posição de minuendo aqui é o 3.456. Tá? Eu vou chamar de S o nosso subtraindo. Então, o meu S aqui tem um valor de 2.198. E o nosso resto, que nós temos aqui na nossa operação, eu vou chamar de R, vai ser igual a 1.242. A relação fundamental da subtração ela nos disse que, se eu pegar o meu S, que é o subtraindo, e somar com o nosso resto, com R, que é o resto, eu vou encontrar igual ao meu minuendo, que é representado pela letra M. Se isso é verdade, quando a gente pegar aqui nessa nossa operação, tá? O meu valor do meu subtraindo, que é 2.198, e somar com o resto que nós temos, que é 1.242, nós devemos encontrar o valor do minuendo, que é 3.456. Será se isso é verdade? Né? Então, vamos conferir realizando essa soma entre os dois valores que nós temos aqui. Pegando o meu subtraindo, que é 2.198, e somar com o número 1.242, nós vamos encontrar 2 mais 8, 10, 0 e vai 1. 9 mais 1, 10, com mais 4, 14. Então, fica 4 e a gente leva 1. 1 mais 1, 2, com mais 2, 4. 2 mais 1, 3. Então, nós encontramos aqui 3.440. E quando a gente retorna lá para o item, nós vamos observar que o minuendo aqui era 3.456. Ou seja, essa nossa continha aqui, ela não está correta, tá? Ela está errada. Para que isso fosse verdade, para que essa continha estivesse certa, o nosso minuendo, ele deveria ser o quê? 3.440. Tá bom? Ou seja, né? Eu tenho 3.440, corrigindo, né? Menos 2.198
isso vai ser igual a 1.242. Isso aqui a gente estabeleceu pela relação fundamental da subtração, que diz que o subtraindo mais o resto vai ser igual ao minuendo. Tá? Agora vamos para a alternativa B. O item B diz o seguinte, que eu tenho o nosso minuendo, certo? 5.106, subtraindo 1.998, e o nosso resto igual a 3.018. Conhecendo a relação fundamental da subtração, que diz que quando eu somo subtraindo com o resto eu encontro minuendo, ou seja, se eu somar 1.998 com 3.018, será se nós encontramos 5.106? Então vamos conferir. Armando a continha. 8 mais 8, 16. 6 e vai 1. 1 mais 9, 10. Com mais 1, 11. Vai 1. 9 mais 1, 10. 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. Com 3, 5. Então, nós encontramos aqui 5.016, certo? Ou seja, essa continha também ela está correta, ela não corresponde, tá? Se fosse 5.016 menos 1.998, aí sim nós encontraríamos 3.018, tá? Então, diferente disso, está errado. Observem esse exemplo. Diz o seguinte, em uma subtração, o subtraindo é 748 e o resto 526. Determine o minuendo. Então, vamos lá. Né? Nós temos o subtraindo, que é 748, eu vou colocar aqui o S, certo? E temos o resto, que é 526, representando pela letra R. Nós sabemos, pessoal, né? Nós conhecemos já anteriormente, que a nossa continha de subtração é organizada da seguinte maneira. Minuendo em cima, menos, né? Aí a gente tem o subtraindo embaixo, e nós vamos encontrar aqui como resultado o que nós chamamos de resto. Então, o que a gente pode fazer para determinar essa questão, para determinar o minuendo? A gente pode, né, substituir os valores que nós temos na posição que nós também temos aqui, segundo o algoritmo. Por exemplo, nós temos o minuendo, né, que é o nosso M? Não temos. Então, eu vou representar aqui com ponto de interrogação. Temos o subtraindo? Sim, 748. Ou seja, quando eu tiver esse minuendo, menos 748, eu vou encontrar o resto igual a 526. Opa! Anteriormente, o professor disse que se eu somar o subtraindo com o resto, eu vou encontrar o minuendo. Ou seja, se nós somarmos os valores 748 mais 526, nós vamos encontrar exatamente o número daqui de cima. Um número que está faltando. Então, vamos lá. 6 mais 8 vai dar 14. 4 e vai 1. 4 mais 1, 5. Com mais 2, 7. 7 mais 5, 12. Então, nós encontramos aqui o número 1.274, pessoal. O que isso significa? Significa que, se nós pegarmos o 1.274 e subtrairmos com 748, nós vamos encontrar 526, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Em uma subtração, o minuendo é 584 e o resto é 124. Determine o subtraindo. Então, esse exemplo, diferente dos outros, ele quer que nós determinemos o subtraindo, tá? Então, vamos organizar aqui o nosso algoritmo e vamos ver como é que a gente determina o subtraindo. Então, nós temos o M diminuendo, que é 584. O resto, que é o R, né? Temos 124. E nós queremos encontrar o subtraindo, que é o S. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Sabemos que os números são organizados como minuendo, subtraindo e resto. Então, vamos organizar da seguinte maneira. Nós temos o minuendo, então nós temos o número de cima, que é 584, menos
não temos o subtraindo, que é exatamente o número que nós queremos encontrar. Então, eu vou colocar aqui um ponto de interrogação. E quando a gente encontrar o subtraindo, certo? Nós vamos encontrar o resto de 124. Gente, atenção. Até agora, eu disse que para a gente encontrar o minuendo, que é esse número aqui de cima, o que é que nós devemos fazer? Somar o subtraindo, que é o número de baixo, né, com o resto. Deixa eu só colocar aqui. M, S e R. Pronto. Porém, quando a gente quer ou quiser encontrar o subtraindo, que é esse númerozinho aqui, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer minuendo menos o resto, tá? Como assim, professor? Para a gente encontrar o subtraindo, que é o nosso S, ele vai ter que ser igual à subtração do minuendo com o resto. O nosso subtraindo vai ser o resultado de 584 menos o nosso resto, que é 124. Então, vamos lá determinar e descobrir quem é o nosso subtraindo. 4, para chegar em 4, falta 0. 2, para chegar em 8, falta 6. E 1, para chegar em 5, falta 4. Então, nós encontramos aqui 460. Esse 460, ele corresponde exatamente ao nosso subtraindo 460. Então, quando a gente fizer a operação de 584 menos 460, nós vamos encontrar 124. Querem conferir? Então, vamos lá. 0 para chegar em 4, 4. 6 para chegar em 8, falta 2. E 4 para chegar em 5, falta 1. Então, pessoal, o que é que a gente pode concluir com isso? Que nós podemos determinar o minuendo através da adição, certo? Entre o subtraindo e o resto. Porém, nós podemos determinar o subtraindo e realizando a diferença do minuendo com o seu resto. Foi o que a gente fez, acabou de fazer no exemplo anterior. E aí, logo, né, a gente pode dizer que a adição e a subtração são operações inversas, certo? Que elas caminham juntos. Então, agradeço a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para você que não é inscrito, tá bom? Agradeço a participação, espero que vocês retornem, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os amigos, e é isso. Um forte abraço e até mais.